Mas, professor Leandro Quadros, já temos que começar porque o assunto é sério e eu digo mais, o assunto é ponto de salvação. Exato. A questão da divindade de Cristo, professor. Existem os nossos irmãos, por exemplo, do Testemunho de Jeová, eles têm apresentado, de acordo com o conhecimento deles, a questão de que Jesus talvez não seja Deus. E sim, quem sabe um profeta, sim, e são baseados até em alguns textos. Um dos textos é João 5,19, onde Jesus está dizendo ali que ele só faz a vontade do Pai. Dá a entender que ele só faz a vontade do Pai. O que o Pai manda, ele faz. Não, ele não tem assim, o poder de fazer por ele mesmo, dando a entender de que ele é uma criatura. Será que é isso mesmo? Como que é a questão da divindade? Jesus Cristo é ou não é Deus, professor? Essa, Tito, realmente é uma das perguntas mais importantes para um cristão, porque, como você falou, Tito, é um ponto realmente de salvação. A forma como compreendemos a pessoa de Cristo vai determinar a nossa salvação eterna. Então podemos afirmar que a questão da divindade de Cristo é um ponto de salvação. É um ponto de salvação, Tito, porque na linguagem bíblica, aceitar a Cristo como Salvador, amigo Tito e amigo telespectador e ouvinte, envolve também aceitar a Cristo como Deus. Então, por maior carinho e respeito e admiração, inclusive, que eu tenho pelos irmãos das Testemunhas de Jeová, porque eles fazem um trabalho missionário que muitos cristãos não fazem, né? Que é de ir em porta levando a mensagem de salvação. Então é um trabalho admirável. Agora, esse ponto eles teriam que corrigir com urgência, porque afirmar que Cristo é um Deus menor ou uma criatura, isso aí é uma coisa que traz prejuízos sérios para a compreensão correta da fé cristã, para a fé bíblica. Por exemplo, o centro da mensagem bíblica é que Deus encarnou-se para morrer pelos pecados da humanidade. Então, João 1,14 apresenta Jesus como o ser divino que encarnou. Né? Então, somente um ser do calibre, diríamos assim, de Deus, poderia pagar a nossa dívida na cruz. Não poderia ser um ser inferior a Deus na essência divina, não é? Então, tem implicações seríssimas. Eu vou mostrar, antes de explicar esse texto de João 5,19, só vou mostrar aqui rapidamente, comprovar biblicamente que aceitar a Cristo como Salvador envolve também aceitá-lo como Deus. Você não pode aceitá-lo somente como Salvador e dizer assim, eu nego a divindade de Cristo. Não, não pode. Uma coisa complementa a outra. Então, 1 João 5, 12 e 20 são textos assim fundamentais para essa questão. O verso 12 diz assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aqui diz que quem tem a Jesus como Filho de Deus tem a vida eterna. E quem não crê em Jesus como Filho de Deus não tem a vida eterna. Agora, o que envolve aceitar a Cristo como Filho de Deus? Verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é chamado de verdadeiro Deus e é dito que ele também é a vida eterna. Cristo só poderia ser fonte de vida eterna se ele fosse verdadeiramente Deus, não um Deus menor. Como a Bíblia o chama de fonte da vida eterna, e a Bíblia diz também que ele é o verdadeiro Deus, não há dúvidas de que, para o apóstolo João, ter a Jesus como Filho de Deus envolve aceitá-lo como Salvador e aceitá-lo também como Deus. Somente Deus poderia substituir a você e a mim na cruz. E foi isso que Deus fez. Tanto que em João 1:3 ele é chamado de Deus e no verso 14 diz que esse Deus encarnou. Se transformou em carne, assumiu uma natureza divina humana para pagar a nossa dívida para com a lei de Deus. Agora, o que nossos amigos, testemunhas de Jeová precisam fazer é levar em conta que há dois tipos de textos na Bíblia sobre Jesus. Por exemplo, eu li um livreto
deles, intitulado assim, O que a Bíblia realmente ensina. Na verdade, o que eles apresentam ali em várias doutrinas não é o que a Bíblia realmente ensina, com muito respeito. Por exemplo, eles citam ali vários textos que falam do Cristo humano. Então tem que pegar os dois grupos de textos. Os textos que falam do Cristo humano, do Jesus encarnado, e os textos que falam do Cristo divino. Não somente pré-existente, antes da encarnação, obviamente, mas que sempre existiu. Então, João 5,19 é um texto que apresenta o Cristo divino humano. Cristo, na sua condição humana, ele era totalmente dependente do Pai. E por quê? A resposta está em Colossenses. Vamos ver aqui Colossenses capítulo 2. Colossenses, ou melhor, esse vai ser Filipenses capítulo 2. Esse é um texto de Colossenses, eu vou ler depois. Filipenses 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Cristo assumiu uma função de subordinação a Deus o Pai por causa da encarnação. Cristo não deixou de ser Deus, só que ele velou, diríamos assim, a sua divindade, não a usou em benefício próprio, porque ele assumiu a natureza humana. Então Cristo era totalmente dependente do Pai como ser humano. Então ele assumiu uma função de subordinação. Agora, por ele assumir uma função de subordinação e fazer tudo dependendo do Pai, isso não significa que ele também tem uma natureza inferior. Por quê? Se você ler Colossenses 2,9, você percebe que é muito claro o texto, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele não é maior e nem menor que Deus o Pai em essência. Ele tem toda a plenitude da divindade. Então veja, dois grupos de textos. João 5,19, falando claramente do Jesus encarnado, dependente do Pai. Já Colossenses 2,9 já fala do Jesus que foi glorificado, reassumiu seus atributos divinos e aqui diz que nele habita toda a plenitude da divindade. E para finalizar essa resposta, eu recomendo que os nossos queridos irmãos que acompanham este programa leiam Isaías 9,6. Ali Jesus é chamado de Pai da Eternidade. Como que Jesus pode ser chamado de Pai da Eternidade e ter um começo ao mesmo tempo? Não tem como. As duas coisas são contradições lógicas, né? Ou Cristo é eterno, como Deus o Pai, ou ele teve um começo. Mas como Isaías 9,6 fala claramente que ele é o Pai da eternidade, então ele não pode ter um começo. Tanto que em Apocalipse 1,17 o próprio Cristo diz a respeito dele o seguinte: eu sou o primeiro e o último. Essa é a mesma linguagem que Yahvé, no Antigo Testamento, utiliza em Isaías 44,6, quando diz assim: eu sou o primeiro e o último. Então Cristo é plenamente Deus. É também plenamente humano, mas Cristo é divino humano. Ele assumiu uma forma humana. Por assumir essa forma humana, ele tem hoje uma função de subordinação em relação ao Pai, mas essa função de subordinação não interfere na sua essência divina. Ele continua tendo a mesma essência divina que Deus Pai e, obviamente, que o Espírito Santo também, tá? Que Deus ajude a você, amigo, telespectador e ouvinte, não importa a religião a qual você pertença, né? E se você também é um testemunho de Jeová, que você abra o seu coração para Deus, para Jeová continuar mostrando a você a beleza e a singularidade da pessoa divina de Jesus Cristo.